Estamos aqui com a presença do nosso presbítero, Edio Pereira, a qual vai nos trazer a mensagem da Palavra de Deus nesta manhã. E já está com ele, meu presbítero, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor mais uma vez, irmão Raimundo. O Francisco Chaves, que sempre está conosco aqui, nos dando um apoio aqui na sonoplastia. E o Ariel também, nosso irmão Ariel, que está aqui já iniciando o seu estágio de radialista, também dando um apoio técnico aqui a todos. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos ouvintes, amigos, irmãos, que são assíduos à palavra de Deus, tanto na igreja, onde congregam, como também aqui pelas ondas sonoras da nossa rádio. Pedimos aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 40, se possível mantê-las abertas, para que nós possamos ler a palavra do Senhor e assim meditarmos um pouco nela. Salmo de número 40, o salmista faz uma oração a Deus. Nesta oração, vamos entender o que está contido nela e o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Nos sentimos felizes mais uma vez de poder estar presentes aqui, saudar a todos os meus familiares também que ouvem a rádio, acompanham assim sempre quando podem, ali no Piauí, em São Paulo. Pedir a Deus que venha abençoar a cada um, assim como os nossos irmãos aqui de mais próximos, do Ceará, de Tamboril, e todos que são alcançados, né? A gente sabe muitas das vezes de pessoas até mesmo de fora do Brasil acompanhando a rádio e o programa A Verdade que Liberta, e o Senhor faz com que a sua palavra seja ministrada ao mundo, né? Salmo de número 40, eu acredito que já deu tempo todos encontrarem. Diz assim o texto da palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, a gente já vê de início aqui o que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Alguém que espera nele, confia nele, sabe que a salvação vem do Senhor. É um convite a nós nesta manhã, se estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta, um convite a nós esperarmos com paciência no Senhor. Nós precisamos esperar com paciência, assim como a palavra de Deus nos ministra nesta manhã. Porque através da nossa paciência em esperar no Senhor, não é somente ter paciência, mas é esperar no Senhor com paciência. Saber ter paciência para executá-la da forma certa, esperando no Senhor. Ele ouve o nosso clamor, e no momento certo Ele age. Versículo 2 diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de um lamaçal, de um lugar que não estava nem um pouco confortável, mas nos colocou em um lugar confortável, numa posição sobre uma rocha, firmando os nossos passos. Versículo 3, muito interessante nós observarmos uma transformação na vida do salmista. Pôs um novo cântico na minha boca. Aquele que se converte ao Senhor, é posto na sua boca um novo cântico. Os lábios que um dia profanavam
falavam de coisas indevidas, palavras profanas, palavras torpes, músicas que não exaltam ao nome do Senhor, muitas das vezes exaltam a outros tipos de criaturas, de deuses com D minúsculo, ou até mesmo o ser humano, o homem, a carne, o corpo. Ele, a partir do momento que se converte ao Senhor, passa a ter um novo cântico na sua boca. Que tipo de cântico é esse? O próprio versículo nos responde: um hino ao nosso Deus. Nós somos chamados, fomos feitos para adorarmos exclusivamente ao nosso Deus. Então, o nosso Senhor nos capacita a isso, ter esse cântico de hinos, de louvores, àquele que é digno de louvor. O versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha que interessante, não respeitar os soberbos. O que o texto está querendo nos dizer? O que a Bíblia está afirmando com relação a isso? Está nos dizendo para não respeitar as pessoas? Não, a Bíblia não dá esse conselho para nós. Esse respeito aqui está no sentido de dar confiança, dar crédito, dar ouvidos, atender aos conselhos do soberbo, colocar ele em uma posição de destaque na nossa vida, fazer com que nós sejamos guiados por conselhos seus, aprendamos com ele. Não, os soberbos precisam ter um lugar não de destaque, não de influência na nossa vida. Então esse respeito que a Bíblia nos ensina é nesse sentido. Não é faltar com respeito com as pessoas, mas não demos crédito àqueles que não obedecem à palavra de Deus. Não demos créditos àqueles que não fazem por querer seguir a Bíblia Sagrada. O restante do versículo diz que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Nós vivemos em um tempo que existem muitos influencers espalhados por aí. Nem todos eles merecem nosso crédito. Muitas das vezes eles estão se desviando para a mentira, propagando notícias falsas, propagando, muitas das vezes usando a palavra de Deus, só que a distorcendo, assim como nós vemos na tentação de Jesus. Foi assim que Jesus foi tentado, o diabo distorcendo o que estava escrito na palavra de Deus. Versículo 5: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Glórias a Deus. A Bíblia nos afirma que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Quando a Bíblia fala em pensamentos, no sentido de pensamentos de Deus, está falando sobre os planos de Deus. Deus tem planos muito mais altos do que os nossos. Ele consegue entender muito mais do que nós entendemos. Muitas das vezes não sabemos o motivo de estarmos vivendo algo, passando por algo, mas saiba que se sua vida está na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, você procura agradar ao Senhor, são planos dele para a sua vida, te preparando, te forjando, para que você possa vencer as lutas do dia a dia, até que um dia alcancemos a salvação do nosso Deus. Versículo 6 diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito sobre mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim,
a tua lei está dentro do meu coração. Meus irmãos, meus amigos que acompanham o programa Verdade que Liberta, nós sabemos que o nosso Deus não está com o foco dele esperando apenas sacrifícios vazios. O nosso Deus não espera, como diz o versículo 6, oferta não quiseste, mas na frente diz, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ele não está atrás apenas de sacrifícios vazios, apenas de rituais. Ele está esperando o que diz o versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade. Ele procura os fiéis adoradores espalhados pela face da terra, irmão Raimundo. Ele procura aquele que está procurando, buscando fazer sempre a sua vontade. Ele não busca vivermos uma religiosidade. Ele não quer que pratiquemos uma religião. Ele quer que vivamos a verdade, procurando sempre fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos que esse texto, como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7, é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, né? Mas nós podemos muito bem entendermos ele e aplicarmos a nossa vida pessoal. Nós precisamos buscar fazer a vontade do Senhor. Que os nossos sacrifícios não sejam esses vazios, que venhamos oferecer culto racional dia após dia, que nós venhamos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Versículo 9: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da tua grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós temos esse compromisso com o Senhor. O nosso chamado é para anunciar as boas novas do Senhor. Nós não podemos reter, como a própria Bíblia nos ensina, aquilo que de graça recebemos, também de graça devemos oferecer. Então, o Evangelho do Senhor está sendo anunciado aqui nesta manhã. As ondas sonoras desta rádio estão sendo utilizadas para a melhor causa que existe em toda a face da terra, que é anunciar o Evangelho, propagar louvores de adoração ao nosso Deus, propagar os costumes, o que tem de atividades no meio da família de Deus, no meio da igreja do Senhor. Então que nós venhamos sempre, com a nossa boca, nos dedicarmos a pregar a palavra do Senhor. Não guardemos apenas para nós. Que o Senhor, que o mundo possa ver em nós o Senhor agindo, que nós possamos refletir como espelho a glória do nosso Deus, que nós possamos como espelho refletir Deus agindo, para que o mundo veja. Nós como luz precisamos ser destaque, precisamos anunciar. Versículo 12, versículo 11: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Aqui o salmista mais uma vez anuncia o seu clamor, a sua oração ao Senhor. Em um dado momento no salmo aqui a gente viu ele declarando a sua vitória, declarando deleitar-se no Senhor, declarando que procura fazer a vontade. E mais uma vez aqui, ele está, assim como no início,
clamando ao Senhor: Senhor, não detenhas para comigo as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Por que ele está pedindo ao Senhor que assim haja para com ele? Versículo 12 traz explicação. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. É uma atitude bonita que nós devemos ter diante do Senhor, entender que somos pecadores, entender que nós não somos nada se não for a misericórdia do Senhor. O salmista está nos ensinando a saber qual é a nossa posição no nosso relacionamento para com Deus. Glória a Jesus. Males sem números me têm rodeado, muitos pecados. Nós somos carregados de muitos pecados, somos pecadores, precisamos do Senhor. Quem somos nós, se não for o Senhor para nos socorrer? Quem somos nós, se não for o Senhor, com a sua riquíssima, inexplicável, imensurável misericórdia? Então, nós sabemos que mesmo pecadores que somos, o Senhor nos ama. E nós buscamos ao Senhor, entendemos que somos pecadores e precisamos confessar esses pecados ao Senhor, para que venhamos alcançar o perdão também do Senhor. É isso que o salmista está fazendo. Está confessando diante do Senhor Deus de Israel que é um pecador e que precisa do seu perdão e da sua misericórdia. Versículo 13. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Nessa versão da palavra de Deus, da minha Bíblia, é um pouco mais difícil de entender esse digna-te, Senhor. Mas o que o salmista está falando é: apressa-te, Senhor, socorrer-me, livrar-me. Ó Senhor, faz isso com brevidade, pois eu estou precisando de Ti. Versículo 14. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem Versículos 14 e 15 faz uma referência àqueles que desejam o mal do que busca servir ao Senhor. Nós sabemos que, muito embora existam pessoas que têm esse tipo de raiz de amargura, corações amargurados, desejosos de mal para com o próximo, mas nós sabemos o principal dos nossos inimigos. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem nome. O inimigo número 1 das nossas almas é o diabo. Aquele que procura tragar as pessoas, aquele que procura destruir vidas, destruir casamentos, destruir sonhos. Mas nós, na nossa posição de clamantes, aqueles que clamam ao Senhor, sabemos que do Senhor vem o nosso auxílio. Do Senhor vem o nosso consolo. Do Senhor vem o nosso livramento. O salmista, tendo essa certeza, ele pede, orando ao Senhor: tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Que nossa oração nesta manhã também seja nesse sentido. Senhor, confunde o nosso inimigo. Confunde o inimigo das nossas almas. Não deixa ele nos acertar. Não deixa ele nos atingir. Senhor,
opera a tua obra nas nossas vidas. Opera o teu livramento nas nossas vidas. Versículo 16 diz: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Folguem e alegrem-se em ti, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que professam a sua fé em Deus, aqueles que constantemente amam a salvação do Senhor. Engrandecido seja o Senhor para todo sempre. O último versículo, como eu acabei de ler aqui, diz: sou pobre e necessitado. Nós precisamos entender que realmente de nós mesmos não somos nada. Mas o Senhor é que é o nosso auxílio. O Senhor é que é o nosso libertador. É o nosso Deus, a quem nós clamamos nesta manhã. Não te detenhas, ó Senhor, em nos auxiliar, em nos apoiar. Meus irmãos, é um salmo que traz alguns assuntos, mas um assunto principal que ele traz, que eu gostaria que cada um meditasse nessa manhã, é entendermos que o nosso socorro vem do Senhor. É entendermos que na angústia nós devemos clamar ao Senhor. Mas nós devemos clamar conforme o versículo 1 já nos aconselha. Esperar com paciência no Senhor, clamando a Ele, até que Ele se incline para nós e atenda a nosso pedido. Meus irmãos, muitas lutas temos enfrentados, muitas dificuldades temos passado, mas o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é essa rocha em quem nós firmamos os nossos passos, como diz o salmo que acabamos de meditar. Ele é quem nos coloca em um lugar firme, nos coloca para caminharmos passos firmes. O Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos convida nesta manhã. Confia em mim, eu continuo sendo o mesmo Deus, eu continuo tendo todo o poder nos céus e na terra. Não desvies a tua atenção para o problema, confia em mim, foca em mim, pois eu sou o Deus de livramento, eu sou o Deus de consolo. Eu sou o Deus que te guardo, te fortaleço, faço com que você possa caminhar passos firmes, que esses passos firmes sejam para a salvação. Que o Senhor possa abençoar a cada um nesta manhã, que tem ouvido a sua santa e poderosa palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos que continuam ouvindo a palavra de Deus através das ondas sonoras desta rádio, que tem levado bênçãos, sido canal de bênçãos para muitas famílias, muitas pessoas, até onde ela alcança, ou por meio das suas ondas sonoras, ou por meio da internet, por meio da live. De todas as formas, o Senhor está sendo pregado, está sendo apregoado o Evangelho aqui. O Senhor possa continuar abençoando o irmão Raimundo, a irmã Lucelena, que não pôde estar presente hoje aqui, o irmão Ariel, que sempre que convidado está sempre pronto a atender tecnicamente, e muito em breve, né, como já profetizado por irmão Raimundo, também com a sua voz. Abençoe também o nosso amigo Francisco Chaves. É uma pessoa que se mostra sempre amigo, disposto, ativo aqui no apoio ao irmão Raimundo, à irmã Lucelena, e faz com que esse programa se conduza de forma tão abençoada,
Pedimos ao Senhor que abençoe também a cada um dos irmãos que nos ouvem, que acompanham essa rádio abençoada, esse programa que tem feito com que louvores sejam tocados para o enlevo espiritual, para o crescimento espiritual, para o conforto na vida de cada um. Que as melodias entoadas aqui venham tocar o coração realmente de todos os ouvintes, que façam com que as manhãs de domingo sejam manhãs mais tranquilas, mais felizes na presença do Senhor. Irmão Raimundo, agradeço a oportunidade, que o Senhor possa continuar lhe abençoando ministerialmente, abençoe toda a sua família, toda a sua trajetória, abençoe o Senhor que sempre está se esforçando em manter-se na casa do Senhor, pregando o Evangelho, sendo disponível para o Senhor. Em nome de Jesus é o que pedimos e desde já agradecemos por tudo, meu irmão. Amém.